Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos da equipe técnica da assessoria ao Núcleo BIM do DENIT, Matheus Lima de Barros, que compartilhará seus conhecimentos a respeito do tema BIM para infraestrutura, integração de dados e automação de processos. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Olá pessoal, meu nome é Matheus. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Núcleo BIM e a assessoria técnica do DENIT, para eu estar aqui compartilhando com vocês alguns aprendizados e algumas experiências. Agradeço aí a participação de quem está acompanhando o conteúdo que a gente gravou, a palestra. E bom, o assunto que eu trouxe aqui para vocês é BIM para infraestrutura, integração de dados e automação de processos. A gente vai comentar um pouco sobre como o BIM, com foco aqui para a infraestrutura, pode integrar com outros dados e como a gente pode utilizar alguns recursos para automatizar os processos já existentes. Então, antes da gente entrar na palestra, eu vou me apresentar para vocês. Como eu falei, meu nome é Matheus, eu sou engenheiro civil pela Universidade de Brasília, UNB. Eu sou mestre pelo programa de pós-graduação em geotecnia também da UNB. Tenho a formação de BIM Manager na área de infraestrutura, engenharia civil e GIS da Ziggurat em parceria com a Universidade de Barcelona. E hoje eu atuo como engenheiro civil no consórcio STS-MEMP, então prestando essa assessoria técnica de BIM no contexto da Diretoria de Planejamento e Pesquisa, DPP, do DENIT. Então, esse é o consórcio que hoje eu atuo junto com os outros colegas. Bom, como eu comentei, eu trabalho com BIM para infraestrutura, mas não só o BIM, mas também a área de dados geográficos, o GIS. Então, essa área de BIM e GIS ela é bastante interessante, a gente vai comentar sobre. Sou professor de alguns cursos de pós-graduação, tenho uma página no Instagram e faço parte do programa Autodesk Expert Elite, que reconhece alguns usuários na utilização de algumas ferramentas da Autodesk, no meu caso, com foco em infraestrutura rodoviária. Então, deixei aqui alguns QR Codes, caso alguém queira trocar uma ideia depois. Bom, vamos lá, pessoal. O conteúdo da palestra é BIM para infraestrutura, falando sobre tendências que a gente está vendo, tanto para integração de dados, quanto para automação de processos. Então, a agenda é simples. Eu vou fazer um contexto com vocês sobre o BIM. A gente vai para essas tendências que a gente brincou ali, né? Tendências para o futuro, ou será que é presente, né? Porque algumas delas já estão acontecendo. E por fim, a gente vai terminar ali com considerações finais. Bom, BIM para infraestrutura. Quando a gente fala de Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, é um conceito que a gente já teve muito contato, mas mesmo assim é importante a gente frisar. Quando a gente fala aí de BIM, a gente está falando de políticas, de processos, de tecnologias, que a gente remonta aos pilares do BIM, ao gerenciamento de informações nos projetos do setor de arquitetura, engenharia, construção e operação. Essa questão do setor AECO, né, o O de operação, está vindo muito forte aí nos últimos tempos, e trata basicamente da criação e análise do desempenho de uma obra por meio de modelos digitais. Então, a ideia do BIM é construir esses modelos não só pensando na parte de visualização. Não é apenas ali o modelinho gerando, a gente fazendo um videozinho. É muito mais além do que isso quando a gente trata de informação dentro desses modelos e simulações que a gente pode fazer a partir disso. E bom, quando a gente fala da história do BIM, quando a gente remonta lá aos primórdios do BIM, onde nem era BIM ainda, a gente está falando aí da década de 70. Né? A gente trouxe aí essa linha do tempo. 1974, professor Eastman, né, o Sistema de Descrição da Construção, começou ali o BDS, né, então isso foi evoluindo e hoje a gente está aqui, 2024, tratando de BIM como uma novidade, mas vocês conseguem perceber que tem toda uma história.
né? Isso é já um assunto, né, de longa data. Justamente pensando como a gente pode aproveitar todos esses dados que a gente gera enquanto a gente está projetando, enquanto a gente está construindo, pensando em uma otimização do ciclo de vida. E falando nele, é nisso que a gente entra agora. Quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está falando das fases que aquele meu empreendimento passa. E quando a gente trata de empreendimentos de infraestrutura, no caso eu trouxe um exemplo aqui de infraestrutura rodoviária do DENIT, a gente passa por estudos preliminares, então a gente tem estudos topográficos, estudos geológicos e geotécnicos, estudos hidrológicos, ambientais, estudos de tráfego, estudos de traçado. Todos esses estudos compõem uma série de análises que a gente precisa fazer no começo ali do nosso empreendimento, do ciclo de vida do empreendimento. Cada estudo desse requer análises específicas, profissionais com conhecimentos específicos, onde a gente traz essa questão de que projetos de infraestrutura muitas vezes são multidisciplinares, a gente envolve profissionais de áreas distintas, com conhecimentos ali diversos em disciplinas. Então, percebam essa gama que a gente tem só falando de estudos. Quando a gente passa para a fase de projetos, novamente, a gente está falando das nossas disciplinas, geometria, terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, a parte de segurança, as defensas, a parte de obra de arte especial, desapropriação, contenções, iluminação. Todas essas disciplinas, paisagismo também, né? E outras disciplinas que a gente tem, compõem o que a gente chama ali do nosso modelo de projeto, o que vai ser o nosso modelo federado, onde a gente vai unir essas disciplinas todas para ter o modelo ali do empreendimento. Então percebam que, mais uma vez, a gente tem uma gama de conhecimentos distinta que envolve certos requisitos, onde a gente até entra na questão que é tratada da ISO, né? Quando a gente fala da ISO 19650, requisitos de informação. Cada disciplina dessa tem requisitos específicos. A gente precisa entender como funciona essa dinâmica, esse processo em cada uma delas. Por isso que hoje existem várias ferramentas e várias formas de integrar e de automatizar esses processos. É por isso que a gente trouxe aí esse tema para vocês. Tá bom? Então, trazendo um exemplo aqui de ciclo de vida. Quando a gente fala de ciclo de vida e a gente está falando de modelo federado, a gente tem aqui um exemplo de um modelo com topografia, com geometria, terraplanagem, drenagem, pavimentação, e eu posso ir adicionando mais disciplinas desse meu modelo, compondo esse meu modelo federado. Então, percebam que essa forma de fazer o projeto que o BIM preconiza de forma colaborativa é visando essa integração dessas informações, né? De modo que isso seja compatibilizado, de modo que eu consiga ter essa conversa entre esses profissionais todos que estão atuando no meu ciclo de vida. Aqui pensando só, por enquanto, no projeto, mas quando a gente trata de execução, onde a gente tem lá algumas atividades, por exemplo, planejamento e cronograma, orçamento, gestão de suprimentos, plano de ataque da obra, gestão de riscos, tudo isso envolve essa compatibilização com o que foi feito anteriormente, o que vai ser feito também depois ali da obra, quando eu falo de operação. Então, a gente está aqui, manutenção de componentes, monitoramento de tráfego, resposta para emergências, restaurações e reabilitações. Então, percebam que quando eu estou fazendo uma restauração ou reabilitação, eu preciso ter acesso aos projetos, eu preciso entender como foi a minha obra, eu preciso entender como é ali a geologia, a geotecnia daquele meu local. Então percebam que tudo conversa entre si. E isso é o mais interessante do BIM. Quando a gente fala de ciclo de vida e a gente fala de planejamento, projeto, execução, operação, e esse conjunto de atividades que envolve cada uma dessas fases do meu empreendimento, a gente vê esse desafio que já existia antes do BIM, mas agora com o BIM a gente tem formas de automatizar, de integrar, de compatibilizar todas essas informações entre os múltiplos agentes que estão envolvidos. Desde o nosso colega topógrafo que está lá em campo, até o pessoal que vai estar lá na frente fazendo monitoramento de tráfego ali daquela infraestrutura, no caso aqui,
rodoviária. Então surgem alguns desafios, né? Como a gente pode inovar, como a gente pode mudar esses processos existentes, como a gente pode medir ganhos. Eu prefiro fazer essas perguntas do que falar como trabalhar em BIM, né? Que falar trabalhar em BIM é muito genérico, né? É difícil a gente definir isso e ter uma definição comum entre várias pessoas. Então, como é que a gente mede ganhos? Como é que a gente adota novas tecnologias? É um pouco isso que eu vou trazer para vocês. As possibilidades que a gente tem hoje, vendo como tendências não só para o futuro, mas como também para o presente. Então, vamos aqui para a parte mais interessante da nossa palestra, né? Tendências para o futuro ou presente. Quando a gente fala de automação, pessoal, existem muitos conceitos atrelados à automação, né? Um conceito que vem muito forte com o BIM e que a gente pode ter muitos benefícios ali na elaboração de um projeto, ganhos de tempo, otimização de documentação, de quantitativos, é a questão da modelagem paramétrica. Então a gente tem, por exemplo, aqui o Subassembly Composer, que é uma forma, né, uma ferramenta visual que a gente tem de criar objetos dinâmicos, onde cada um desses objetos dinâmicos a gente pode inserir os nossos critérios de projeto, propriedades customizadas, parâmetros específicos de dimensões, por exemplo, de espessuras, de comprimentos, de larguras. Então, tudo isso pode ser inserido nesses elementos e isso vai ficar salvo naquele elemento. Então, na próxima vez que eu vou fazer um projeto, eu ganho tempo com isso, porque tudo isso já foi configurado. Então, é uma opção bastante interessante que a gente tem hoje, que é bastante utilizado no mercado, né? Em geral, cada empresa tem aí uma biblioteca própria ou constrói, né, essa biblioteca com essas famílias, essas bibliotecas de elementos. Quando a gente fala também de automação, não tem como a gente não falar de programação visual. A gente tem hoje um conceito que está bem forte, que é a questão do low code, né, plataformas de baixo código, né, fazendo a tradução livre aqui, low code, mas é basicamente o quê? Eu consigo trabalhar com programação, com automação, sem necessariamente ficar ali nas linhas de código. Um exemplo disso é o Dynamo, que é uma ferramenta que está disponível para o Civil, para o Revit, onde a gente pode utilizar então esses nós, essas células lógicas, para trabalhar inputs e outputs e fazer operações ali com os elementos que estão no meu modelo. Então eu trouxe um exemplo aqui, onde a gente tem uma série de caixas aqui, né, representando vários nós e várias operações que são feitas ali dentro desse link. Então, basicamente aqui a gente tem o meu dado de entrada, o meu input, e isso é processado de diversas formas até chegar aqui no meu dado de saída. Então, existem várias formas de a gente utilizar isso aqui. Eu vou trazer um exemplo para vocês agora, no caso de sinalização. Quando a gente tem um projeto de infraestrutura rodoviária, muitas vezes a gente tem ali disciplinas que dependem do meu eixo ali, do meu corredor. Por exemplo, drenagem, por exemplo, a sinalização, as defensas. Está tudo relacionado ali com o meu eixo do corredor. Então, a gente pode utilizar o Dynamo, como é apresentado nesse exemplo aqui de uma aula do Autodesk University, para inserir sinalizações e defensas. Então, tem um vídeo aqui que vai mostrar justamente esse exemplo para vocês. Então, quando a gente tem aqui um exemplo de um corredor, a gente pode utilizar essas caixinhas, né, esses nós, para poder linkar ali os meus elementos e automatizar alguns processos. Logo aqui no começo ele mostra um exemplo de contenção. Então, ele dá um clique ali no OK para rodar a minha rotina e ele vai gerar várias cortinas ali de contenção, paredes, né, de contenção. Então, ele dá um OK aqui. Pronto, já foi modelado. Aqui um outro exemplo, quando a gente trata aqui de iluminação, de sinalização, de elementos pontuais ali ao longo do meu corredor. Ele dá um clique e toda a minha iluminação ali é inserida no modelo de forma paramétrica. Então eu falei, putz, eu quero mudar essa distância. Pronto, só alterar ali na rotina. Sinalização. Eu posso fazer links com o Excel, trazer dados ali de um CSV, por exemplo,
levar essa minha sinalização para o meu corredor. Aqui é só um exemplo, pessoal, do que a gente pode fazer com essas ferramentas de programação visual. Muito além disso aqui, a gente pode explorar, tá bom? Quando a gente fala aqui de documentação de projeto, extração de quantitativos, inserção de dados, muito além do que o exemplo que eu trouxe para vocês de posicionamento ali de sinalização. Então, são muitas possibilidades que a gente pode explorar. Aqui no fim do vídeo, ele faz uma visualização mostrando, né, aquilo que foi inserido no corredor do projeto, né, no caso aqui do Civil 3D. Um outro ponto importante para a gente destacar aqui em relação à programação é além da programação visual. Né? Quando a gente fala aqui do Dynamo, gosto dessa figura que traz aqui, né, figura do Paulo, que traz o Dynamo como a maçãzinha aqui, né? A pontinha aqui de uma árvore que é muito maior de possibilidades. Quando a gente fala de linguagens de programação, APIs, né? Criação de plugins, customizações, a gente trata aí de linguagens como Python, .NET, C#, C++. Então, eu posso adotar essas linguagens para construir aplicações minhas, aplicações personalizadas com as minhas necessidades. Isso é uma tendência que a gente está vendo bastante nas empresas, né, de criação de plugins próprios, de rotinas próprias, pensando ali no fluxo de trabalho que existe naquela empresa. Então, são possibilidades que a gente tem. Quando a gente entra nessa interface, né, de programação e engenharia, a gente entra numa área muito rica ainda a ser explorada. É uma área que poucos entram e poucos ali conseguem fazer essa conversa entre engenharia e programação que pode trazer muitos benefícios aos fluxos de trabalho. Né? Vale bastante a pena, a gente tem aí vários exemplos de cases, né, de empresas aí brasileiras e estrangeiras que estão aí adotando esse caminho. Tá bom? Então, quando a gente fala, pessoal, de BIM para automação, não tem como a gente não falar também sobre design generativo. Design generativo, basicamente, é uma forma que a gente tem de trazer a inteligência computacional aos projetos, para a gente otimizar essa análise de cenários. Então, sabe aquele projeto que a gente tinha, por exemplo, um estudo de traçado? A gente fazia 3 opções e comparava individualmente cada opção entre elas. Hoje a gente pode pedir para um software fazer uma rotina para que ele trace 100, 500, 800 opções de traçado e comparar elas entre si. Então, a gente tem uma gama de possibilidades enorme. A gente pode explorar muito os cenários que a gente tem ali naquele projeto e escolher de fato aquele que vai ser ótimo, aquele que vai ser mais recomendado. Eu gosto dessa figura porque ela traz essa questão do design generativo desde lá do design tradicional que a gente tem pensando lá no AutoCAD. Quando a gente pega na parte esquerda aqui da imagem, lá no AutoCAD, a gente tem aqui o desenho, a modelagem 3D, isso pensando só na visualização. Quando a gente passa para o lado ali, do Civil 3D, a gente tem aqui a modelagem BIM, algoritmos que estão incorporados ali no meu software. Então, a gente começa a falar de design paramétrico, a gente sai ali do design tradicional. Quando a gente passa mais uma fase, a gente está falando de design computacional, com a modelagem, com algoritmos definidos pelo usuário, como formas de eu automatizar tarefas repetitivas. Então, quando eu tenho aqui muitas tarefas que são repetitivas, eu posso utilizar esses algoritmos, como o Dynamo, por exemplo, para fazer essa automação. E a gente tem ainda mais um caminho aqui, mais uma opção, avançando aqui nessa figura, que é a questão do design generativo. Quando a gente fala de design generativo, pessoal, a gente entra com inputs, da mesma forma como a gente tem lá no Dynamo, eu tenho meus dados de entrada, eu preciso dessas informações a serem imputadas ali no algoritmo, e isso vai rodar pensando aí na otimização. Então, vários cenários ali vão ser avaliados e o trabalho do engenheiro, do arquiteto que está ali trabalhando, o profissional que está trabalhando no algoritmo, é de refinamento. Ele vai analisar os cenários
e avaliar qual que é o cenário ótimo baseado naquele algoritmo. O algoritmo muitas vezes vai te fornecer ali uma opção, fala, ó, esse cenário aqui parece interessante, e a gente avalia. Se não for interessante, a gente roda o algoritmo de novo, a gente avalia outros cenários. Então entra muito mais esse ponto de tomada de decisão do que esse esforço bruto ali de modelagem. Então a gente economiza bastante tempo em projeto. Bom, aqui eu trouxe um exemplo em relação a essa questão de avaliação de cenários e design generativo, pensando aí no Civil 3D. Existe uma ferramenta chamada Gradient Optimization, pensando nessa otimização de taludes, de platôs. Então, eu tenho aqui um exemplo de um estacionamento, de uma construção, e basicamente o que vai ser apresentado aqui é como a gente pode utilizar essa extensão, o Gradient Optimization, para fazer essa análise desses cenários. Então, eu insiro ali os meus critérios: elevações, inclinações, pontos de drenagem, pontos baixos, pontos altos, e o software ele vai rodar ali o algoritmo fazendo essa análise de cenários. O interessante é que a gente vê isso acontecendo e a gente vê as curvas de nível se mexendo. O que é isso? É justamente ali o programa fazendo essa simulação. Então, deixa eu voltar aqui no vídeo. Pronto. Vocês conseguem ver ali as curvas de nível se mexendo? É justamente ali as mudanças de elevação, de inclinação, que o algoritmo está fazendo em cima da minha superfície existente, pensando nos meus critérios de projeto. Bastante interessante. Então, no final, o que eu faço? Eu exporto isso de volta ali para o Civil e eu continuo a minha modelagem de projeto. Então, são formas que eu tenho de otimizar essa avaliação de cenário. Em vez de eu ficar ali, se eu botar uma cota X, se eu botar uma cota Y, eu posso falar para o programa, olha, eu preciso dessa otimização. Faça uma análise dessas elevações e indique uma elevação ótima. E ele vai trazer esse estudo. Bom, um outro exemplo que tem aqui é pensando em obra de arte especial. Quando a gente fala de obra de arte especial, existem muitas formas de automatizar, essa elaboração desse projeto. Pensando aqui no caso de uma ponte, a gente pode trazer aqui uma referência, no caso um eixo, que é importante, esse eixo com elevação, esse alinhamento 3D que a gente tem ali como base e a topografia, e com base nisso, esse autor aqui trouxe para nós um exemplo de como a gente pode criar uma rotina completa aqui no Dynamo para automatizar muitas vezes projetos que são ali por tipo, que tem ali pacotes fechados, que eu sei ali as dimensões já pré-definidas, com base ali em algumas regras. Então eu insiro essas regras, eu insiro esses meus parâmetros e eu tenho ali a modelagem de uma obra de arte. Ele vai mostrar aqui, ele deu um play na rotina e aqui ele vai mostrar como foi feito aqui o resultado dessa modelagem, como a gente tem aqui no modelo. Então ele vai isolar aqui a topografia. Pronto, tirando a topografia, deixando só a OE. Para vocês verem, tudo isso aqui, pessoal, foi modelado com um clique, que é até o nome desse vídeo aqui, One Click Bridge Model, a modelagem de uma ponte com um clique. Isso aqui parece mágica, mas por trás disso aqui tem muita programação, tem muitos daqueles nós ali que estão relacionados entre si pelo Dynamo. Então, percebam que o BIM ele traz muita celeridade aos projetos, traz muitos benefícios de modelagem, mas a gente tem que entender qual que é o objetivo que a gente tem com aquela ferramenta, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer com aquilo ali, qual que é o uso BIM desse modelo, se é simplesmente uma modelagem, se é uma extração de quantidades, se é um planejamento, se é um orçamento. Tudo isso precisa estar bem definido para a gente conseguir montar essas rotinas e montar essas células, essa cadeia lógica das células ali do Dynamo. Se a gente ter esse objetivo bem definido, fica difícil. A gente vai chegar numa modelagem que pode parecer bonita aqui no software, mas pode não atender para aquele uso específico que a gente busca. Tá bom? Então, aqui tem um último exemplo do Dynamo pensando aqui em túneis, feito aí pelo nosso colega Vinícius. Então, a gente tem aqui uma cadeia lógica desses nós, desses links aqui no Dynamo, e eu dou um play a partir de uma referência aqui de um alinhamento 3D,
né, tanto com referência horizontal e vertical, e a gente tem aqui uma modelagem automatizada. Né? Ele apertou um play aqui, pronto, aparece aqui no Revit a modelagem que foi feita. Novamente, tudo isso vem por regras, vem por parâmetros, e muitas vezes a gente tem que adaptar ao contexto de cada projeto. Por isso é importante deixar parametrizado, porque com isso a gente ganha tempo sem estar preso a um projeto só, porque cada projeto é um projeto. Né? A gente vai precisar adaptar ali a cada contexto, as dimensões, as larguras, as declividades e etc. Então aqui tem um exemplo que ele mostra não só a modelagem da estrutura do túnel como um todo, mas também da parte aqui das contenções, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele rodou aqui, olha só. Então, logo no finalzinho do vídeo, ele mostra aqui para nós, olha só. Todas essas estruturas aqui que foram também modeladas de forma automatizada. Então, novamente, né, esse espaçamento, esse comprimento aqui de cada uma dessas estruturas, tudo isso vem de conceitos de engenharia que precisam ser adaptados a cada contexto, né, indo muito além do que a gente vê só de modelagem. Enxergando a engenharia por trás desses modelos e vendo como a gente pode utilizar eles aí nos casos de usos BIM, né, quando a gente fala aí dos modelos. Tá bom? Então, uma integração que é bastante interessante, que eu sou suspeito de falar, é a integração do BIM com o GIS. É muito legal como a gente pode integrar os dados geográficos com os dados dos projetos aí de arquitetura, de engenharia, de construção, de operação, do setor AECO como um todo. Então, eu trouxe um exemplo aqui do ArcGIS GeoBIM, que traz justamente essa integração, essa conexão de um mundo geográfico com o mundo ali de engenharia e de arquitetura. Então, de um lado esquerdo aqui eu tenho o ambiente do GIS, com os meus dados geográficos, e no meu lado direito eu tenho ali a Construction Cloud, a nuvem da Autodesk, com os meus modelos BIM e as propriedades de cada um dos elementos. Então aqui, mais um outro exemplo, pensando aqui na parte de ferrovias, pensando aqui em interseções, como a gente pode ter essa análise aqui conjunta. E de novo, pessoal, isso aqui pensando em projetos multidisciplinares. Isso aqui é um aplicativo web. Eu não preciso ter a instalação de software. Eu posso compartilhar isso aqui com diversos atores e todo mundo ter esse contato com esse material, consumir esses dados. É uma forma que o pessoal gosta de falar. Então, é interessante como a gente democratiza o conhecimento, democratiza ali as informações que estão sendo construídas naquele projeto com esse tipo de ferramenta, né? Integrando os dados não só ali de arquitetura, de engenharia, pensando aí nos modelos BIM, mas trazendo essa questão do GIS, que é muito forte, principalmente aí quando a gente fala de infraestrutura, porque a gente tem projetos que são de uma larga escala. Então, muitas vezes atravessam cidades, atravessam estados, então a gente precisa enxergar em uma escala macro, como é o caso, muitas vezes aí visado pelo GIS, né, pelos dados geográficos. Tá bom? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui de como a gente pode utilizar o ArcGIS GeoBIM nesse sentido, um exemplo rodoviário. Do meu lado esquerdo, então, eu tenho os meus dados geográficos, faixa de domínio, a extensão do meu corredor, meu eixo de projeto, as minhas estruturas aqui de bueiros, estruturas de drenagem, OAS, né, tudo aquilo que é, por exemplo, desapropriação, né, onde eu estou passando aqui em fazendas, em chácaras, em áreas indígenas, dados geológicos geotécnicos, tudo isso eu posso trazer aqui para o contexto do meu ambiente geográfico, do meu ambiente GIS, e acoplar isso, integrar isso com os meus dados de engenharia dos modelos BIM. Então, percebam quantas possibilidades a gente tem com isso. De um lado, então, eu tenho o GIS, e de outro lado, eu tenho o BIM, aqui com as propriedades de cada um desses elementos. Então, aqui tem um exemplo de uma OE, eu clico na OE, tem aqui, por exemplo, data de inspeção, código da OE, né? Existem várias propriedades, várias informações que a gente pode inserir em cada um desses elementos. Então, com isso, fazendo essa integração, a gente consegue deixar ali mais rica a tomada de decisão. A gente passa a falar aqui de tomada de decisão baseada em dados, baseada em simulações, em análises, que a gente precisa para isso tudo.
de dados, de informações estruturadas. Bom, um outro ponto que a gente tem aqui interessante é a questão de facilities. Está bem forte, como eu falei, essa área de operação. A gente começa a falar cada vez mais de gêmeos digitais. Como é que a gente pode trazer essa questão dos gêmeos digitais para o contexto aqui de arquitetura, engenharia e operação? Quando a gente fala aí de gêmeos digitais, a gente está falando de diversos conceitos. A gente está falando aí de dados em tempo real, de sensores. Eu estou vendo aqui o meu modelo 3D representando ali o que está construído, com o que está acontecendo de verdade naquele momento, né, em tempo real, com dashboards, com indicadores. Então aqui tem vários gráficos, por exemplo, que estão mostrando essa evolução ao longo do tempo de uma série de parâmetros, por exemplo, controle de gás carbônico, controle de oxigênio, controle de velocidade de vento, temperatura, uma série de sensores, deformações, no caso aqui de infraestrutura rodoviária, que é algo relevante. Né? Muita coisa pode ser avaliada e transmitida em tempo real, pensando aí nessa questão dos gêmeos digitais. Hoje a gente tem o Autodesk Tandem, que é uma solução da Autodesk voltada para isso, que é um exemplo de como a gente pode materializar todos esses conceitos. Essa questão dos gêmeos digitais vai muito mais além do que eu estou tratando para vocês aqui, né, trazendo como exemplo, mas é um pouco mais fácil de enxergar. Né, que você tem ali algo que está construído, a gente cria um gêmeo digital, um gêmeo computacional daquilo ali para monitorar, para fazer essa questão de gestão de operação. Então, é uma opção bastante interessante que a gente tem hoje aí também. Continuando nessa linha de dados e de data-driven, né, decisões baseadas em dados, a gente tem a questão do BI, o Business Intelligence, que é algo que está cada vez mais em voga. Né? Como é que a gente extrai informação dos modelos BIM e a gente analisa isso em cronogramas, em indicadores? Como é que a gente pode tomar decisões inteligentes, avaliar cenários? Tudo isso está acontecendo, né? Uma tendência que a gente está vendo não só aqui no Brasil, mas também fora, e existem já várias formas de materializar isso. Uma das formas, que eu trouxe o exemplo, foi feito aqui pelo Vinícius, pensando aqui numa integração do Power BI, um programa da Microsoft, com um plugin chamado 3D BI. Com isso, a gente consegue ter a visualização aqui de um modelo 3D com uma série de indicadores. Então, por exemplo, tem um exemplo aqui de avanço financeiro, onde eu tenho aqui os meus componentes de uma obra de arte especial, de uma OE, com um cronograma, com as datas aqui para as estacas, blocos de coroamento. Aqui do lado tem os elementos responsáveis, e-mail, qual é a empresa, telefone, endereço. E aqui eu ainda consigo ver ali o meu modelo e fazer aqui ajustes, né, cenários a partir desses dados todos. Então percebam como ter isso ajuda na tomada de decisão, né? Ajuda a gente a avaliar qual é o cenário ótimo para a gente conseguir ter um maior desempenho ali naquela obra. Mas tudo isso, pessoal, depende de dados e depende de informação estruturada. Não tem como a gente sair aqui de um modelo que não foi preparado para isso, para chegar no nível de detalhamento, de modelagem, como a gente está falando aqui. Então, de novo, aquela conversa. A gente tem sempre que pensar no objetivo, no para que a gente vai modelar, para que a gente vai automatizar, para que a gente vai integrar todos esses dados. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso objetivo com isso tudo? Uma vez que a gente tem esse martelo batido, a gente vai começar a analisar as possibilidades, que são algumas, né, que eu estou trazendo aqui para vocês de exemplo. Tá bom? Bom, pessoal, passando então para algumas considerações finais, a gente falou sobre diversas tecnologias que envolvem muitos conceitos, tá bom? E muitos deles são muito mais complexos do que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu sugiro que vocês, se vocês tiverem interesse, né, em alguns desses assuntos, pesquisem, né? Vão atrás em relação a isso, porque o que eu mostrei para vocês aqui foi só a pontinha do iceberg de algo muito maior, né? Algo que pode ser muito ainda explorado. Tá bom? Então, algumas considerações finais quando eu falo aqui de
gestão de pessoas e adoção de novas tecnologias, isso já é um desafio, naturalmente. Quando a gente fala de BIM, quando a gente fala de inserção desse tanto de tecnologia, de GIS, de BI, de inteligência artificial, de design generativo, os desafios ficam ainda maiores. Como a gente vai capacitar essas equipes todas? Como as pessoas vão ficar preparadas para trabalhar com essas tecnologias? Né? Como é que a gente faz essa adaptação? A gente brinca que BIM é pessoas, pessoas e pessoas. Né? Não tem como a gente não falar sobre esse assunto. É muito bonito eu mostrar aqui para vocês uma série de tecnologias, mas na prática não é fácil fazer. A gente tem todo esse trabalho de preparação, de mapeamento dos processos, entender, fazer um diagnóstico do que existe ali, para poder chegar numa proposta de solução que pode atender ali aquele problema, né, que pode passar por mais de uma tecnologia que eu mostrei aqui, né, passar por todas as vezes, dependendo da complexidade. Então, cada caso é um caso, né, não existe uma receita de bolo. O que eu gostaria de frisar por último, pessoal, essa questão do Open BIM, que no caso de infraestrutura a gente teve um avanço recente brasileiro, né, algo muito feliz que aconteceu aí ano passado, que foi esse início do capítulo brasileiro da Build Smart, que eu recomendo a vocês que, se tiverem interesse em Open BIM, que façam parte, né, que busquem as atividades aí promovidas pela Build Smart visando esses padrões não proprietários. Cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre IDS, IFC, BCF, OpenCDE, os serviços de validação, BSDD. Essas palavrinhas, elas estão aparecendo cada vez mais para a infraestrutura. O que antes a gente falava, o IFC só vale para a edificação, o IFC não funciona para a infraestrutura. Então a gente tem aí o IFC 4x3 que traz esse enriquecimento das entidades ali, dos elementos, que veio ali da estrutura do IFC, do Industry Foundation Classes, que é o significado de IFC, pensando aí em infraestrutura rodoviária, ferroviária, logo mais aí em túneis também. Então tem muita coisa que pode ser explorada pensando nesses formatos abertos e cada vez está em voga essa questão pensando em infraestrutura. Como eu falei, passou um bom tempo ali só nas edificações e o pessoal de infra falando, isso aqui não vai funcionar e tal, mas agora cada vez mais a gente vê que existe mais suporte, existe documentação, existe muito preparo, né, muito estímulo para que isso também aconteça pensando aí em infra, tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Por fim, pessoal, eu trabalho bastante com links, brinco até que a pessoa falou comigo, se eu não mandar um link em 5 minutos é porque tem alguma coisa errada, né? Então, eu vou deixar alguns links aqui para vocês. Esse exemplo que eu mostrei do BI, pensando em como a gente integra as informações de modelos, de cronogramas, com os modelos 3D, foi também um enfoque BIM aqui do DENIT, tá bom? Então, deixei o QR Code, foi apresentado pelo Vinícius. A gente tem outro exemplo de como a gente pode trazer inteligência artificial e juntar isso com gestão de projetos, que foi o assunto que foi trazido aí pelo pessoal da ConstruFlow, também é um enfoque BIM passado, então, de novo, deixa aí o QR Code para quem tiver interesse. E o último que eu deixo aqui é pensando como a gente pode utilizar ferramentas hoje que estão na moda, como o ChatGPT, para fazer análise de modelos, que foi algo aí que o Paulo trouxe em um enfoque BIM passado também. E por curiosidade, pessoal, o ChatGPT, vocês viram ali que existem algumas imagens aqui nessa apresentação. Logo no começo, aquelas imagens que foram apresentadas para vocês foram geradas por inteligência artificial, foram geradas pelo ChatGPT. Algo que está cada vez mais comum, da gente ver aí essa utilização desses algoritmos, muito além dos softwares, pensando em relatórios, pensando em muita coisa que a gente pode trazer de benefício de utilização dessas tecnologias com cuidado, pensando que tudo que é gerado, tudo que é feito, a gente tem que ter um pensamento crítico, uma análise ali do que está sendo gerado. Então, o engenheiro nunca será substituído. Bom, pessoal, esse é o assunto que eu vim trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui o meu contato do LinkedIn. Agradeço aí a atenção de vocês e fico aberto a contatos, dúvidas, sugestões.
né? Eu gosto sempre de conversar sobre BIM, então quem quiser puxar um papo, fica à vontade. E eu deixo também aqui um QR Code para um grupo do WhatsApp que a gente criou pensando nesse networking na área de BIM para infraestrutura, né? Da gente trocar experiências, trocar aprendizados e oportunidades também de como a gente pode aprimorar cada vez mais esses fluxos de trabalho. Bom, pessoal, agradeço então a atenção e a presença de quem está assistindo, né? E eu fico aí à disposição. A gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.